Bom dia, feliz domingo de ressurreição, que Deus abençoe a todos, glorificado seja o nome do Senhor. Jesus ressuscitou, aí está a vitória do cristianismo, a vitória de todo crente, pois a ressurreição é o ponto central do Evangelho. Só por meio da morte e ressurreição de Cristo, nós na realidade temos acesso a nossa salvação, a vida eterna, se nós crermos em Cristo, se nós aceitarmos o plano da salvação, o plano da redenção. Se Jesus não tivesse ressuscitado, diz a palavra de Deus que a nossa fé seria vã, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14 ao 17. E a importância da ressurreição é muito grande, porque todo crente, ele obteve esta vitória, ele obteve e obterá esta vitória. E é importante que nós compreendamos a nossa vitória sobre o pecado, sobre a morte. Jesus ressuscitou, ele não ficou preso em uma tumba fria. E Jesus ressuscitou para que nós pudéssemos ser justificados, resgatados, tivéssemos a salvação, a vida eterna, através do Senhor Jesus Cristo. Em João 20:18 diz: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Portanto, a ressurreição é a nossa vitória. Quem viu Jesus ressuscitado? Os episódios que são registrados na Bíblia e na Palavra de Deus testemunham na realidade sobre a ressurreição de Jesus, começando com Maria Madalena, em João 20, e versículo 16 ao 18. Nós vamos ler aqui no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 20. É necessário que nós nos alegremos nesta manhã pela ressurreição de Jesus. João capítulo 20, versículo 16 ao 18. Disse-lhe Maria, ela voltando disse Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e o que ele lhe dissera. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegado, pois, à tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, que é o domingo, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. Essa paz de Jesus que excede todo entendimento, essa paz que preenche o vazio da nossa alma, porque ele ressuscitou. E em João 20, 19 ao 23, Jesus aparece aos discípulos sem a presença de Tomé. Entretanto, em João 20, 14, ou seja, 24 ao 29, novamente Jesus aparece e desta vez Tomé estava presente. E em João 21, Jesus aparece aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades e também no monte da Galileia. Mateus 28, 16 ao 20. Vamos ler aqui. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor, que nesta manhã de ressurreição você possa louvar a Deus, agradecer a Deus, magnificá-lo, adorá-lo. Mateus capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois
Eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Louvado seja Deus pela ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em Romanos 6:9 diz: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. O vencedor da morte. E qual é o significado da ressurreição de Jesus? A ressurreição de Cristo, na realidade, veio para revelar, para cumprir o plano de Deus, para cumprir as profecias e o grande e soberano, infinito e magnífico e esplendoroso poder de Deus. Jesus, ele veio para cumprir as profecias. E o relato de Isaías e outras profecias ligadas à ressurreição foram cumpridas. Isaías 50, versículo 6, Isaías 53, versículo 5, vamos ler aqui, Isaías capítulo 50, e o versículo 6, vemos que as profecias cumprem-se, cumpriram-se. Isaías 50 e o versículo 6 diz o seguinte: as minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancava os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Observe aqui que ele ofereceu, foi ele que se entregou, foi ele que deu a vida dele por nós. Isaías 53 e o versículo 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. E nós vemos que a ressurreição, de Jesus nos libertou da morte espiritual. Fomos regenerados por ele, por causa dos nossos pecados, mas ele se fez pecado por nós. Fomos libertos pela verdade, temos paz em Cristo, temos paz em Jesus, temos a vitória é nossa, a vitória da cruz, a vitória sobre a morte, e o complemento dentro do plano de Deus para a humanidade. Jesus, na realidade, demonstrou que nenhum poder o deteve, ou força poderia impedi-lo de conquistar a morte. Aleluia! Por isso, neste domingo, nós estamos comemorando o dia da ressurreição de Jesus, a maior vitória do cristianismo, a maior vitória para a história da igreja é a ressurreição de Jesus. O Paulo, ele disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, mas ele nos ressuscitou e nós agora podemos exaltá-lo, podemos glorificá-lo, adorá-lo de uma forma tremenda, de uma forma fenomenal, de uma forma magnífica. Que nesta manhã você adore a Deus, glorifique o nome do Senhor, porque Jesus ressuscitou. 1 Coríntios 15 e o versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glorifique ao Senhor nesta manhã. Com a ressurreição de Cristo, nós vamos celebrar a vitória. Não a vitória da morte, mas a vitória da vida. A vida do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E antes de Jesus ressuscitar, a condição dos apóstolos era de tristeza, era de desânimo, de preocupação, era de medo, era de fracasso, era de derrota. Mas eles não sabiam o que estavam por vir.
Quando Jesus ressuscitou, nós aí vemos a grande transformação, a grande mudança radical na vida dos discípulos. E desta condição de medo, de desânimo, de pavor, eles começaram a ter coragem para anunciar o reino de Deus. Porque a ressurreição traz vida, traz esperança, traz poder, traz autoridade, ousadia, satisfação. E nós lemos em Hebreus capítulo 5, de 8 a 9, que aprendemos que Jesus era o homem perfeito, né? Ele era a fonte eterna da salvação, e por ser um homem que experimentou desafios, experimentou tristezas, experimentou angústia, viveu realmente na carne, mas ele pôde demonstrar que nós podemos vencer. E nós venceremos em cada momento, em cada segundo, a vitória do cristianismo. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Quando estava na cruz, Jesus disse ao ladrão que estava ao seu lado, né, que hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E no inferno, algumas pessoas acreditam que 1 Pedro 3, de 18 a 20, significa que Jesus foi pregar no inferno aos espíritos em prisão enquanto estava morto. Quer dizer, morto entre aspas, né? Existem várias interpretações sobre esta passagem, mas nós sabemos que Jesus, ele foi e pregou no inferno aos espíritos em prisões. A Bíblia não é clara sobre se Jesus pregou realmente, o que ele pregou, como foi o tempo entre sua morte e sua ressurreição, mas essa ideia está baseada em alguns versículos. E a palavra do Senhor nos diz que da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma única vez e depois disto enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados do mundo, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer realmente a salvação eterna para aqueles que aguardam a salvação. E pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, com o objetivo de nos conduzir ao Senhor. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8 pessoas foram salvas por meio da água, né? 1 Pedro 3, 18 ao 20. Existem várias significações desta passagem. Enquanto Jesus esteve morto, ele pregou às pessoas que morreram no dilúvio. Depois da ressurreição, Jesus voltou ao seu estado glorificado, no qual no passado ele tinha pregado ao povo antes do dilúvio, possivelmente por meio de Noé. O Espírito aqui se refere ao Espírito Santo, que vem anunciando a vinda de Jesus, que vem falando aos nossos corações. Enquanto Jesus esteve morto, Jesus pregou aos anjos caídos que estão presos no inferno. A Bíblia não nos conta o que Jesus fez enquanto esteve morto, porque o assunto não tem grande relevância, mas o importante é que ele foi e pregou. E a sua ressurreição é a nossa maior vitória. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor nesta manhã, que você possa entender o plano de Deus para a tua vida. E a Bíblia diz, queridos, que Jesus desceu às profundezas do inferno, mas Jesus agora ele está em nossos corações. Ele está em nossas vidas, ele reina na minha vida, ele reina na tua vida. Glorifique, exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória neste domingo de Páscoa, exaltando e glorificando o nome do Senhor. E nós vemos aí realmente muitos episódios da Bíblia mostrando que Jesus ressuscitou, Maria Madalena, os discípulos, e os discípulos no caminho de Emaús. E em João 20, 19 a 23, Jesus aparece aos discípulos sem a presença de Tomé, depois já aparece com a presença de Tomé.
Portanto, queridos, Jesus ressuscitou e os milagres eles continuam acontecendo na terra e a mensagem da ressurreição é o âmago realmente do Evangelho, que você possa nesta manhã dizer: Deus, muito obrigado pela morte de Jesus, o teu Filho, mas muito mais pela ressurreição. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor neste dia, nesta manhã. E sem a morte de Jesus não haveria ressurreição. Era impossível sobreviver a uma crucificação depois de levar uma valente surra, uma valente sova. Ainda por cima, os soldados verificaram o estado das 3 pessoas crucificadas e espetaram uma lança no lado de Jesus para garantir que estava morto, antes de entregar o corpo para ser sepultado. Jesus não poderia ter sobrevivido, né? O castigo foi muito forte, mas o corpo de Jesus sumiu, o corpo de Jesus desapareceu e nunca foi encontrado. Seus inimigos disseram que o corpo tinha sido roubado, Mateus 28, 12 ao 14, mas esses mesmos inimigos tinham enviado um destacamento de soldados para guardar o túmulo o tempo inteiro. Mas, na realidade, a morte de Jesus apanhou a todos os inimigos de surpresa. Eles não teriam tempo para organizar uma operação de tempo do roubo do corpo de Jesus, né? Mas Jesus, ele ressuscitou. Entrega a tua vida ao Senhor, acredite no plano do Senhor Jesus Cristo, na redenção de Deus e entregue-se ao Senhor. Nesta manhã, se você ainda não fez isso, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, diga ao Senhor: olha, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu acredito em Ti. Eu creio no Teu grande amor. Eu creio no plano da salvação. Eu quero que o Senhor entre na minha casa, entre na minha vida. Louvado seja Deus. Portanto, queridos, a nossa grande vitória é a ressurreição de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te ajude neste dia e que o Senhor ele possa entrar na tua vida de uma forma especial, de uma forma maravilhosa. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus queridos, eu louvo a Deus neste dia, eu louvo a Deus nesta manhã, porque o Senhor ele nos trouxe a salvação, a libertação. Quando nós estudamos, durante toda esta semana eu ensinei, eu preguei sobre o sofrimento de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a vida dele, e estou culminando aqui nesta manhã mostrando sobre que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé seria vã. Ok? Eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus pela tua vida, agradecendo a Deus pela minha vida e dizer para você que em Cristo nós somos mais do que vencedores, ok? Vencemos pelo sangue do Cordeiro, vencemos pela palavra de Deus, vencemos pelo testemunho de Cristo em nossas vidas. E eu te digo nesta manhã que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por este dia, eu te agradeço por esta manhã de ressurreição, que o Senhor entre em cada lar neste momento, em cada vida, trazendo esperança, trazendo paz, trazendo alegria aos corações, trazendo o perdão dos pecados, e que nós possamos, ó Deus, abrir o nosso coração e que o Senhor possa entrar na nossa vida, fazendo uma transformação muito especial. Muito obrigado, ó Deus, pela morte do Teu Filho Jesus Cristo, mas muito mais pela ressurreição. Glória a Deus. Eu te exalto, Senhor, porque Tu és bom, porque a Tua benignidade dura para sempre. Portanto, Senhor, entra neste coração, nesta vida, trazendo esperança, trazendo paz, trazendo alegria. Amém? Louvado seja Deus, que Deus abençoe a todos. Tenham um feliz domingo, congreguem, busquem uma igreja mais próxima da tua casa, seja ela qual for, e vai lá agradecer a Deus. É claro que você pode agradecer aí na tua casa, mas procura uma igreja para congregar, para ir louvar e adorar o nome do Senhor. Um beijo com muito carinho do professor Nelson, do pastor Nelson.